Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo a minha aula, né? Como é uma aula gravada, eu sempre começo assim. Mas, pessoal, espero que vocês todos estejam bem e vamos para mais uma aula de projeto integrador. Nessa nossa aventura, certo? Nós começamos o segundo projeto de projeto integrador. E esse projeto, que é o projeto 2, ele começa na página do nosso livro, certo? Em que a gente fala do segundo projeto. A página é a página 24 do nosso livro, né? Do nosso livro. Então, nesse livro, nós estamos no nosso segundo projeto, e esse projeto, ele fala sobre cordel. Então, pessoal, a gente precisa, na verdade, entender que cordel, certo, é mais um desafio para a gente descobrir coisas interessantes. Então, vamos lá juntos? Eu espero que todos vocês estejam bem com suas famílias, estejam seguros em casa, certo? E aí, na página 24, que eu falei para vocês, a gente fala de cordel. Já no desafio de férias, certo? Eu desafiei vocês a fazer uma historinha em quadrinhos, certo? O cordel, ele é um primo da história em quadrinhos, porque ele conta história, ele tem ilustrações, mas ele tem formatos diferentes, certo? E aí, certamente, a gente também vai voltar a brincar com historinhas em quadrinhos, porque a gente, cordel e história em quadrinhos, eles são muito próximos. E aí, essa proximidade vai fazer que a gente continue sempre sendo criativos. Então, pessoal, o cordel, certo? Você já ouviu cordel? Alguém de vocês conhece o cordel? O cordel, na verdade, ele é um livreto bem pequenininho, certo? Fininho, e ele tem esse nome porque ele é vendido pendurado em cordão. Olha essa figura aí, certo? Um monte de cordel pendurado no cordão, certo? Por isso, por estar sendo vendido pendurado em cordões, ele tomou o nome de cordel. E tem cordel de todos os sabores. Tem cordel de aventura, tem cordel sobre o Nordeste, sobre a seca, sobre o cangaço, o lampião, tem cordel de atualidades, tem cordel sobre aventuras, tem cordel de história mentirosa, tem cordel de história verdadeira, tem cordel de política, tem cordel de atualidades, tem cordel sobre curiosidades, tem cordel sobre extraterrestre, enfim, tem história de todos os tipos. E contar histórias sempre foi muito legal, certo? O cordel é uma tradição bem antiga. E essa tradição, ela começa, na verdade, com contar história, certo? Quem de nós já não parou numa roda de contar história? Né, de escutar alguém contando a história. E aí, a origem do cordel, ela vem justamente dessa troca de histórias de geração em geração. No começo, nós não tínhamos escrita, nós não tínhamos como escrever, certo? Nós não conhecíamos a escrita. Então, como é que a gente perpetuava uma história? O pai contava a história para os filhos que já tinham ouvido do seu pai, certo? Os mais velhos contavam as histórias para os mais novos. E aí essas narrativas iam sendo perpetuadas as histórias dos antepassados, das outras gerações, dos nossos antecedentes. E aí essas narrativas todas iam passando de pai para filho, do filho para o seu filho, do neto para o outro filho, e aí ia sempre as histórias não iam sendo perdidas. E essas narrativas eram muito comuns, principalmente nos interiores do país, onde as pessoas se juntavam, certo? Para escutar isso, para escutar as histórias, né? E acabou que isso virou o que a gente chama hoje de literatura popular, histórias contadas pelo povo, certo? E o povo contando para os seus descendentes. Então, o livreto de cordel, ele veio assimilar essas coisas, né? Ele veio registrar essas histórias. Aqui tem um livreto do Antônio Silvino, ele é um cordelista bem famoso, bem conhecido, e aí as capas eram bem engenhosas, se a história era sobre o cangaço, né? Nesse caso aí, a justiça acima da lei. Então a história tinha a ver com isso, né? O herói que era o Antônio Silvino aí, certo? E o interrogatório de Antônio Silvino era outro. Então, às vezes, como hoje a gente tem nos gibis, nos quadrinhos, né? Tinha um personagem que parecia vários cordéis, como é o caso do Antônio Silvino, certo? Então, a gente tem esses cordéis acontecendo. E é um livreto de cordel, certo? Ele vem ser um registro bem popular disso, tá? Então, nós vamos começar, certo? Passando para vocês a orientação de vocês lerem as páginas 24, 25, 26 e 27 do livro, certo? Que é a nossa primeira etapa, tá? A etapa 1 do nosso livro, ela começa, né?
na página 24 e termina na página 28, que é a nossa atividade que nós vamos fazer, vou deixar para vocês fazerem hoje, certo? Então, o livreto de cordel, como eu falei para vocês, ele vem, né, como essa tradição popular, e ele é pendurado, né, nos fios de cordão, e aí esse livreto, ele é uma manifestação da nossa cultura popular, de várias formas. Muitas vezes as histórias, elas apareciam como um ouvir dizer, né? Alguém passava uma história para outro, e para outro, e para outro. E aí essa manifestação foi se fazendo de uma forma bem popular, só no verbo, só na palavra, só na voz. Mas depois juntaram isso e fizeram capas, né, ilustrações, que são as xilogravuras. Elas são feitas, as xilogravuras, né, na verdade, elas são talhadas. É uma técnica de fazer gravuras, ela é talhada, né, em pranchas de madeira. E depois ela é passada o carbono para ficar no papel. E aí tem, nas ilustrações dos cordéis, elas todas são feitas com xilogravuras. Nós, no nosso projeto 2, vamos também fazer xilogravuras, mas é mais na frente, não é na aula de hoje não, tá bom? Então, a gente na frente vai fazer xilogravuras. Mas o que mais que tem no cordel, certo? O cordel, ele é uma história contada através de poemas, certo? De rimas, com versos e estrofes. Então, os versos rimam um com o outro. Nós vamos também ver isso posteriormente. Então, o cordel, ele é feito ele é ilustrado com xilogravura, e o conteúdo dele são versos e estrofes com rimas, certo? Mas também o cordel, ele tem a herança dos cantadores, das modas de viola, dos cantadores, dos repentistas, que eles faziam duelo, e esse duelo era oral. Tá? Um repentista fazia um verso e o outro responde com outro verso. Do mesmo jeito que o cordel acontece, um verso e outro verso em rima. Então, o repentista joga a sua estrofe, os seus versos e rimas, e o outro repentista responde a estrofe com outra estrofe, com versos e rimas. E aí foram criando os romanceiros, né, e escrevendo isso em livretos para fazer o cordel. Agora, imagina essas coisas todas no interior, na literatura como um todo, e aí começou a aparecer também duas formas mais objetivas do cordel, que era, além da imaginação, das histórias imaginárias, né, do extraterrestre, do desafio do Lampião, coisa desse tipo, tinha também as atualidades dos assuntos, quando morria um famoso, política da época. O próprio, eu dizendo para vocês, o cordel do coronavírus, nós já temos o cordel que fala do coronavírus, ou seja, é um assunto bastante atual. Então, esses assuntos todos que mexiam com a imaginação das pessoas, com a preocupação das pessoas, são pratos cheios para a história de cordel, certo? Então, hoje nós temos o cordel do coronavírus. E aí, seguindo, a gente deixou para vocês uma cruzadinha do cordel, uma palavra cruzada, certo? Que ela vai estar disponível para vocês, e essa palavra cruzada, ela vai nos ajudar, aqui tá, opa, não pode ver, aqui, ela vai ter justamente algumas palavras do mundo do cordel, certo? Que está aqui para vocês, certo? E aí eu quero que vocês respondam, vou deixar para vocês na aula, e principalmente lendo o que eu recomendei, da página 24 à página 28 do livro de vocês. Para resolver essa cruzadinha, a gente precisa justamente ler, né, essas páginas para que a gente consiga fazer ter as ideias, né, sobre o cordel, sobre o palavreado, sobre as palavras que a gente precisa saber do cordel. Então, eu deixo essa palavra cruzada para vocês, e vocês vão ler da página 24 à página 27 do livro, para poder conseguir responder. E também, não esqueça, vocês podem pesquisar na internet, em dicionários, para saber responder essa cruzadinha. Conto com vocês. E, pessoal, essa forma, né, de cordel, ela vem depois de uma antecessora, que era a tradição oral, certo? A tradição oral ela é uma cultura material que é transmitida, e as tradições, as formas, os cantos, as receitas, certo? Tudo transmitido de uma forma oral, certo? De uma geração para outra. Então, vocês veem aqui nesse slide várias situações em tribos, as pessoas conversando em roda, para que tivessem, né, para que soubessem de um acontecido, certo? E essa transmissão é feita
pela voz, né? Da forma oral. E aí, rodas de amigos, rodas de fogueira, certo? Então, as mensagens, os testemunhos, né? São verbalmente transmitidos em um discurso, ou numa canção, e podem tomar forma, né? De versos, como é o caso do cordel, de poemas, de contos, de provérbios, receitas, cânticos, canções. E aí, a gente tem várias formas dessas rodas de conversa, né? Que a pessoa fala, os outros escutam, e aquela história se propaga para a próxima geração. Muitas vezes quando eu era criança, eu amava, apesar de ficar com medo, dia de quando faltava energia. As pessoas se reuniam em algum lugar, perto da fogueira, ou perto do lampião, certo? E algum adulto, alguém mais velho, contava uma história, às vezes era história de terror, às vezes era história de assombração. A gente ficava todo mundo esperando, todo mundo encolhido, todo mundo atento para aquela história, né? Então, nessa gravura aqui, me lembrou muito essa época de quando eu era criança, onde a gente escutava as histórias, depois de dormir assustado, mas era muito gostoso. Dia de lua, então, a gente fazia isso, ou quando faltava energia, era muito comum. Então, essa tradição oral, todos nós, em algum momento, passamos, né? Quando o nosso pai conta alguma coisa, quando o nosso avô conta alguma coisa que aconteceu no passado. O meu pai, por exemplo, ele me contava muitas histórias, porque ele foi para a guerra. Então, na guerra, ele contava como é que foi. Ele foi para a Segunda Guerra Mundial. Então, ele contava como é que foi lá as aventuras, os ataques, uma vez que ele chegou e estava no lugar que estava todo vigiado pelos alemães. Então, assim, essas tradições eu acabei sabendo pela voz do meu pai, ok? E aí, vocês vão fazer uma coisa bem parecida, certo? Vocês vão criar procurar alguém mais velho, certo? Para contar uma história para vocês. Então, no livro, certo? Nós temos um roteiro bem definido, certo? Desta página, dessa hora, dessa atividade. Então, vocês vão pedir ajuda a alguém mais velho, certo? Para fazer essa atividade com vocês. E aí vocês vão combinar um local e data com essa pessoa, certo? Para essa pessoa contar a história para vocês. Vão combinar um local e fazer. E aí, para fazer isso, na página 28 do livro, vocês vão escolher a pessoa, né? Combinar com a pessoa um local e um horário para que você possa escutar a história completa, né? E pensar como você vai fazer o registro disso. Você pode anotar no caderno, você pode também gravar no seu celular, certo? E depois vocês vão fazer um resumo para o professor, certo? Então, isso está na página 28 do nosso livro, ok? E o nosso livro, na página 28, a gente tem duas atividades, tá? Atividade 1 e 2. A 1 é basicamente o registro disso, certo? E a segunda, como vocês não estão em sala de aula, vocês vão mandar para mim pelo e-mail, certo? Eu quero saber dessas histórias todas, deve aparecer um monte de história legal. Então, vocês vão me contar, né, mandar para eu ler essas histórias no resumo, certo? No caderno, no computador. Então, vocês vão contar uma história, mais ou menos, do que vocês escutaram, da pessoa que vocês escolheram. Vocês vão escrever, certo? Uma página para mim e mandar para mim, certo? Não deixe de escrever, eu estou curioso para saber as histórias dos familiares de vocês, ok? Como eu contei a história do meu pai aqui, né? Que meu pai foi para a guerra, e aí ele contou para mim que uma vez os brasileiros que foram para a guerra, eles estavam chegando lá na Itália, num lugar, certo? E aí as pessoas do lugar foram se aproximando devagarzinho, chamavam eles de brasilianos, né? Brasilianos, tomem cuidado, porque por perto está cheio de alemão, né? Aí eles tiveram que entrar com bastante calma nessa vila, nessa cidadezinha, para que os alemães não percebessem que eles estavam chegando, porque senão seria uma emboscada. Então, essas histórias a gente escuta, eu quero que vocês me contem a história de vocês. Não esqueça de me enviar, certo? Então, o roteiro está nessa página, eu falei para vocês, a página 28. Então, sigam o roteiro da página, registrem a história em um borrão, no papel, certo? Para depois lembrar quando for contar, certo? Vai anotando as curiosidades, perguntem, podem gravar se quiserem, contanto que vocês registrem o máximo de detalhes da história que vocês ouviram. E aí, na outra página, nós temos um resumo, um pequeno verso da Donzela Guerreira, certo? E a Donzela Guerreira está aparecendo aí tem a atividade da etapa 2, é o comecinho da etapa 2, que tem uma atividade que vocês vão responder para mim, certo?
Nessa atividade, vocês vão ver o quê, certo? Perguntas referentes a esta história, certo? Aí, então, donzela guerreira. Disse-lhe a filha mais nova, com firmeza e com razão: meu pai, dê-me o seu cavalo, pois quero ser capitão. Tu tens os cabelos longos, filha, te descobrirão. Tomarei de uma tesoura e os deixarei no chão. Tende os olhos de moça, filha, te descobrirão. Quando passar pelos homens, eu os manterei no chão. Então, é a moça querendo ir para a guerra, né? Então, tem 3 perguntas. A primeira pergunta da página 29 é: que dificuldades você acha, você imagina, que a moça do poema acima vai enfrentar se for a guerra? Então, vocês têm que pensar na situação dela, que ela é uma mulher, que ela vai para a guerra. Que situações, né? Que dificuldades ela vai ter? A segunda pergunta: em sua opinião, hoje em dia, ainda existem preconceitos em relação à mulher em certas profissões? Será que existe? O que vocês acham? Que profissões ainda é difícil da mulher entrar, certo? Que preconceitos ainda existem? E a última pergunta: você conhece outras histórias com personagens que são donzelas guerreiras? Então, vocês vão responder essas 3 perguntas e também me enviar, ok? Então, não deixe de fazer esses 2 exercícios. O da história, que vocês vão escutar, e o da donzela guerreira. E aí, essas perguntas vocês vão enviar para mim, né? Elas estão na página 29. E aí, aqui eu deixo para vocês, não sei se vocês estão reconhecendo esta cena, mas é uma outra donzela guerreira, que pode ajudar vocês a responder as perguntas da página anterior, né? Da página 29. Então, aqui é a Mulan, né? Ou Mulan, que agora em julho, vai ser lançado nos cinemas a versão com pessoas da Mulan, certo? E aí é uma outra donzela guerreira, que é uma história bem parecida com daquela outra lá do verso, certo? E aí eu vou deixar para vocês também um vídeo de um desenho animado brasileiro que é das Icamiabas, certo? Elas são bem aventureiras e elas combatem todas as coisas ruins da Amazônia. Vamos lá, vamos ver? Esse desenho foi feito por brasileiros e ele se passa, né, na Amazônia, lá em Belém do Pará. Já chegamos, já. Calma, filho, já disse que... Quem será comigo? Temos contas a acertar. Foi sua? Falou, Flores, contas essas áreas a gente já... Passa e conta aí que é... Agora, moleque, tá calma, pipoca. Tá bom. Mas também. Olha só, temos poções para várias coisas. Essa é comigo ninguém pode e essa... É isso aí, rápido. Agora, já chega. Já fiquei a noite inteira atrás de ti. Desculpa se Peralta, que às vezes eu não consigo evitar. Sem apresentar, agora é comigo que ninguém pode. E esse aí, ó, foi o banho contra mal olhado. Não tá na hora de eu ligar aí ontem. Fala que tem paciência pra esse peso. Uma tapioquinha, por favor. Sua tapioca tem gosto de nada. Minha mulher diz que eu cheiro a peixe. Então vai tomar banho. Tudo bem aí? Larga isso, menino. Bicho. E agora? Eu tenho jeito, minha filha. Banho de tia quieta, menino. Puta uma cabeça! E aí? Preparado pro banho de arrumadamente? Daká, é minha vez. Não, só quando eu largar. Que é isso? Último aviso, compra. Aí, opa! É melhor vir com
Eu apertaria X. Vai gritar na cara da tua avó. Sem ofensa, madame. Então, o mago disse: Olha o meu XP. Obrigado, caminhar. Legal, Maíra. E ele vira o quê? Porco. Legal, né? Legal que é um desenho animado brasileiro, né? E a gente consegue já ver, né, que podemos ter coisas nossas, né? E aí, pessoal, então, a gente termina, certo? A nossa aula está chegando quase ao final. A orientação final para vocês é do livro, certo? Da etapa 1 do livro, a atividade 1, que é o resumo da história contada por um adulto para vocês, que vocês vão colocar tudo isso num papel e mandar para mim uma folha, um resumo de uma folha, certo? Da donzela guerreira, as 3 perguntas, né, que estão na página 29, e a palavra cruzada que está aí. Isso tudo vocês vão responder. A palavra cruzada vai estar anexa aqui na aula, que vocês estão assistindo, lá no nosso portal do aluno, e vocês vão enviar tudo para mim, tá? Então, não esqueçam de fazer isso, e eu espero que vocês todos estejam muito bem, com suas famílias, certo? Com a sua... na sua casa, bem protegidos, e não esqueçam de se proteger. Se for sair de casa, usa álcool gel, usa máscara, e espero nos encontrar muito, muito em breve. Um grande abraço e até a próxima. Legal.